E agora que você se fez aquelas 4 perguntas sobre cada uma das suas crenças em cada uma das áreas da sua vida, é importante que você pare agora e você fale: peraí, deixa eu pensar com a cabeça, deixa eu usar a minha razão. E você percebeu, ou vai perceber ao fazer isso, que a maioria das suas crenças não tem o menor sentido. Não tem sentido quando você para e você usa a sua cabeça. E das nossas crenças negativas, a grande maioria delas são baseadas em julgamentos completamente errados, baseadas em culpa e baseadas na mágoa, no rancor. Então, eu não perdoo o outro, eu tenho mágoa. Eu não me perdoo, eu sinto culpa. Eu faço julgamentos completamente errados. E quando eu não acho que o outro é merecedor e eu não acho que eu sou merecedora, na hora do batei e se vos abrirá, você não vai ter coragem de abrir. Por quê? Porque você não se acha merecedora. Ou você não acha que o outro é. Então, quando a gente for pensar, você fala: nossa, não faz o menor sentido. E essa coisa de julgamento, gente, deixa eu falar uma coisa de julgamento para vocês. É muita hipocrisia da nossa parte querer julgar outra pessoa, né? A gente, torto do jeito que a gente é, querer julgar. Quanto mais você se conhece, e ao fazer esses exercícios você vai se conhecer demais, quanto mais a gente se conhece, mais a gente percebe que os seres humanos, eles são essencialmente iguais. As dificuldades que eu tenho são as dificuldades que meu irmão tem. Os deslizes que eu cometo são os mesmos deslizes que o meu irmão tem. A minha arrogância, a minha ignorância, a minha falta de maturidade em lidar com os meus sentimentos, com os acontecimentos, acontece com o meu irmão também. E eu quero exigir do outro uma coisa que eu até agora fui incapaz de fazer. Então, quando a gente começa a avaliar toda a nossa vida, e olha só que esses exercícios trazem isso pra gente, eu começo a perceber que eu sou incapaz de julgar, porque quando alguém faz alguma coisa pra mim, eu entendo a dificuldade dele. A dificuldade de consciência, a dificuldade de maturidade, a dificuldade de saber lidar com esse turbilhão, essa oscilação que acontece ao longo do nosso dia. Entende? E quando eu percebo racionalmente que muitas crenças minhas não fazem o menor sentido, nessa hora eu consigo desarmar e eu consigo me abrir como merecedora para receber todas as coisas. E é a hora que a gente trabalha a questão do antídoto, né? Que um grande amigo, Ben Zrell, maravilhoso, sigam ele, até vou colocar embaixo na descrição do vídeo para vocês seguirem. Tem vídeos maravilhosos. E ele fala, e agora você tem que escrever o antídoto. Então, daquilo que é desfavorável, daquela crença que você tem que é errada, qual seria o antídoto? E aí é que tá. Quando você vai colocar para você uma afirmação positiva, você tem que colocá-la como se você já estivesse vivendo no momento presente, quando você fecha os olhos, aquilo que a gente falou, quando você fecha os olhos e enxerga a vida que você quer, como ela é. E Bob Proctor, ele fala, comece as suas frases falando: eu sou tão feliz e grato por causa disso, disso, disso. E você coloca a crença oposta daquela sua crença negativa. Por que eu sou tão feliz e grato? Lembra qual é a frequência de Deus? Qual é o número de telefone de Deus? É a gratidão. E antes da gratidão, é muito importante que a gente trabalhe o perdão. Pelo motivo que eu falei no começo do vídeo. Porque se eu tenho mágoa de alguém, significa que eu não o perdoei. Se eu sinto culpa,
significa que eu não me perdoei. E enquanto não existiu perdão no seu processo de desenvolvimento pessoal, não existe desenvolvimento pessoal. Enquanto não existe o perdão no seu processo, você não vai se permitir. Não importa se o perdão é com o outro ou com você, você não se permite receber. E quem assistiu o filme O Segredo, que fala os 3 passos, o último é o alinhar. Às vezes você já definiu o que você quer, às vezes você está fazendo o exercício, só que quando você está fazendo o exercício, ao invés de sentir bem e pleno, que é o sentimento que vai transbordar e vibrar, o pensamento, ele gera o sentimento que faz a vibração. Se você só pensa, que é o que a grande maioria das pessoas imaginam sobre lei da atração, sobre vibração, né? Porque o pensamento é tudo, o pensamento cria. Mas a intensidade da nossa emoção, ela faz essa vibração e faz aí sim o arranjo de o que vibra igual vai se ajeitando, vai se aproximando as coisas que vibram iguais. Então, se você se sente culpado ou se você culpa o outro, nesse processo do pensamento, você já definiu o que você quer, você está pensando, você está fazendo o exercício, mas você ainda não está conseguindo obter as coisas que você quer. Por quê? Porque aquilo ainda dói em você. Você tá assim, eu quero. Você não tá naquela abundância, você não tá falando obrigado. Você tá falando eu quero. Quando você fala eu quero, você só afirma para você mesmo que você não tem. E isso, ao invés de te trazer sentimento de amor, de abundância, de gratidão, te traz um sentimento de dor. Então, para e se permita viver essa vida na tua cabeça. Se permita viver essas afirmações que você faz, viva essas afirmações que você faz para você. Porque lá no começo do vídeo a gente falou, muitas vezes você começa aquele processo de sentir e de vibrar e que você tá vibrando e aí vem a sua crença e fala, é melhor eu não me animar, deixa quieto, vamos esperar as coisas acontecerem. E aí você cortou o processo de criação. E aí não acontece. E aí você fala, viu? Sabia que eu não podia me animar, que não ia acontecer? Mas por quê? Porque você cortou o processo. E a gente muitas vezes tem esse medo de sentir, porque vai que não acontece. Agora presta atenção. Como a gente falou até agora em todos os vídeos, isso é uma lei. Se você pula do prédio, você cai. Não existe outra possibilidade. Mesmo que você esteja de paraquedas, você só vai cair mais devagar, mas você cai porque é uma lei. Então, quando você identifica suas crenças, quando você amadurece os seus sentimentos e percebe que o seu sentimento, ele só é um GPS, ele só é um sistema identificador para saber se o que eu estou pensando e o que eu estou fazendo está alinhado com as leis universais, está alinhado com aquilo que eu quero. Eu me sinto bem, eu me sinto feliz, eu me sinto plena, eu me sinto abundante, eu me sinto plena. Se eu tô me sentindo mal, não importa o nome desse mal, mas está me incomodando, significa que eu estou desalinhado com as leis, eu estou desalinhado com aquilo que eu quero. Então, quando eu desenvolvo essa percepção e essa maturidade em relação aos meus sentimentos, e eu já sei para que eles servem, eu me permito, e sabendo que, através da lei da vibração, quando eu vibro alta intensidade, que são os sentimentos bons, é uma lei que essas coisas se aproximem de mim, certo? Então, quando você tá no seu processo de
ressignificar coisas, no seu processo de inverter crenças limitantes, mudar suas crenças, enfim. É necessário que você se permita sentir, sem medo. Porque se você está com medo, você está vibrando medo. Por mais que você esteja pensando o que você quer, você está vibrando medo. Então, o que vem até você são as situações que vão alimentar ainda mais esse medo. Não adianta. Por isso que o pensamento e o sentimento vai demorar um tempo até que os dois, né? Porque no começo você pensa, você afirma e você fala, ai meu Deus, eu não acredito nisso. Mas se você de verdade entra nesse processo de se permitir na sua mente viver a vida que você quer, viver a carreira que você quer, viver a vida abundante que você quer, viver o relacionamento que você quer, viver a reunião familiar que você imagina como é, viver a sua saúde, o seu corpo e a sua energia e a sua disposição como é. Se você se permite viver essas coisas na cabeça e aumenta a intensidade do seu sentimento, você começou a ativar essa vibração e agora é preciso um tempo vibrando nisso para que as coisas, para que o universo atraia tudo que vibra igual. Infelizmente não é assim, pensei e aconteceu. Por isso que é importante você mudar as suas crenças limitantes. Porque se o que me coloca no meu estado vibratório específico que é meu, a minha frequência que é minha, o que me coloca nessa frequência são as minhas crenças, e eu tenho muitas crenças negativas, então eu preciso, para me manter numa frequência constante nessa vibração que eu quero, eu preciso mudar minhas crenças, porque daí naturalmente eu vou estar vibrando o que eu quero, né? Se a minha crença vai ser automático. Então, esse processo da mudança das crenças, eu sugiro que vocês assistam Louise Hay. Louise Hay é a pioneira nessa questão. Tem um filme maravilhoso dela que se chama Energia do Pensamento, tem no YouTube, vocês podem assistir. E a Louise Hay, ela que começou com essa história e que depois a ciência, a física quântica veio confirmar tudo isso, da questão das afirmações positivas. Então, as afirmações positivas, elas vão fazer esse trabalho de criar novas crenças em você. Agora, uma vez que você faça essas afirmações, 2 vezes, 3 vezes, não. O processo de você tirar uma crença, que nunca vai tirar, na verdade ela vai adormecer, de você tirar uma crença dominante e colocar outra crença dominante, é um processo que exige repetição massiva. Na verdade, acontece de 2 maneiras. Ou através de uma experiência emocional muito intensa, ou negativa ou positiva, mas que faz com que você ressignifique alguma coisa automaticamente em você, e é uma crença que você redefine automaticamente. Isso é uma maneira. Mas quantas vezes acontece isso na nossa vida? Pouquíssimas. Então, tem uma segunda forma, que é através da repetição massiva. Através da repetição massiva, você garante que essa crença essa crença nova vai tomar o lugar da crença antiga, e a crença antiga vai dormir, e agora quem vai te comandar automaticamente vai ser essa crença nova. Repetição massiva. Mas aí é que tá o segredo do negócio que muitas pessoas não entendem. Repetição massiva de eu falando sempre a mesma frase? Não. Repetição massiva de eu vivendo essa frase. Entendeu? Essa afirmação. E sempre se colocando com um sentimento de gratidão. Eu sou tão feliz e grato por eu habitar num corpo lindo, perfeito e saudável. Porque as minhas células se recuperam diariamente e funcionam na sua mais perfeita harmonia e ordem. Eu sou tão feliz e grato
que eu consigo manter o peso naturalmente e naturalmente eu faço escolhas saudáveis. Eu amo me exercitar. E cada vez que eu me exercito, eu me sinto bem, eu me sinto plena, eu me sinto com mais vigor. E você vive, e sente, fecha os olhos e vive aquilo. Várias vezes ao dia, massivamente, se colocando numa posição de gratidão diante do Pai, por permitir que você experimente toda a abundância que existe nesse universo que foi criado para nós. Para nós. E a culpa e a mágoa não permitem que a gente viva e experimente e aceite essa abundância na nossa vida. Então muda esse sentimento. Então quando a gente fala de repetição massiva, não é repetição massiva as afirmações. Você começa a afirmar para você e você vai começar a entrar no estado de viver, de sentimento, de gratidão e fale detalhes. Eu sou tão feliz e grata por eu ter um relacionamento que nós nos admiramos e que a cada dia que passa, o nosso amor fica mais intenso. Eu sou feliz e grata por eu ter um relacionamento onde eu me sinto livre e eu escolho estar com essa pessoa que eu amo. Agora, não adianta você ficar falando o nome da pessoa, porque você está querendo fazer caber aquela pessoa que você cismou com a cara dela, você tá querendo fazer com que ela caiba nesse personagem que você tá criando. E aí você fica pedindo para Deus colocar. E aí você põe o sofrimento porque você quer que seja o fulano. Para. Se o seu sistema guia já tá falando para você que não é aquela pessoa, porque de alguma maneira, por mais que você ame, o sentimento, a sensação é uma coisa, lembra? O sentimento não é um sentimento bom, porque você está se sentindo rejeitado, porque você está se sentindo judiado, vamos dizer assim. Fala outra palavra boa aí, gente. Não é judiado que eu quis dizer, mas você não está se sentindo valorizado, você não está se sentindo amado, você está se sentindo rejeitado, você está sentindo, apesar de você amar a pessoa, você está sentindo coisas negativas. Então, presta atenção, não é essa pessoa. Então, quando você faz as suas afirmações, por exemplo, para o amor, coloque o relacionamento que você quer, a dinâmica que você acredita que seja uma dinâmica agora. Se você quer uma dinâmica altamente egoísta, porque a grande maioria quer e nem sabe que é egoísta, que a pessoa te ame, que a pessoa cuide de você, que a pessoa te dê segurança. Então, assim, você só quer, mas você não tá dando nada. Lembra que para você atrair, você tem que ser. Então, no caso do amor, primeiro de tudo, antes de você querer alguma coisa, você tem que ser alguma coisa. Você quer segurança? Você tem que oferecer segurança. Você quer fidelidade? Você tem que oferecer fidelidade. E eu não tô falando só de traição, porque trai com outras pessoas. Traição é traição. Se você trai nos negócios, se você trai confiança, se você trai a palavra, se você trai qualquer coisa, traição é traição. Às vezes a pessoa pensa assim, não, eu sou fiel em relacionamento amoroso, mas você não é fiel em relacionamento comercial, você trai. Traição é traição. Então você tem que se harmonizar, então você tem que ser aquilo que você quer atrair. Enquanto você não é, você afirma que é. Eu sou tão feliz e grata por ser uma pessoa abundante, de poder oferecer para o meu companheiro amor, segurança, liberdade. Eu amo me enxergar nos olhos dele, ver como ele olha para mim e me admira. E como eu olho para ele, eu admiro cada dia mais pela pessoa honesta, correta, pelo caráter íntegro que ele tem. E vai vivendo, e vai vivendo, e vai vivendo. Mas não bota um nome nesse personagem, na sua carreira. Eu sou tão feliz e grata
por poder viver o meu propósito, por poder trabalhar com pessoas que eu confio, poder trabalhar com pessoas que agregam. Cada vez que a gente se une, é um crescimento espiritual. Pessoas que querem o melhor para os outros. Pessoas que sabem que o melhor para todo mundo é quando é bom para todo mundo. Sabe, gente? Sei lá, tô inventando agora, mas faça afirmações desse tipo. Na sua parte de finanças, na sua parte espiritual, no seu caráter, na sua vida social. Entende? Então, viva intensamente. E é assim que você vai fazer a sua reprogramação mental. Agora, gente, presta atenção. Vai. Isso daqui é um vídeo que eu compilei todas as coisas que muitos anos eu estudo, eu pratico. Quem convive comigo sabe que eu pratico as coisas, enfim e tal. Nada isenta de você, se você precisar, ter uma ajuda profissional. Acontece que muitas vezes, nos nossos acompanhamentos profissionais, a gente não consegue chegar na profundidade dos assuntos. E por isso que a pessoa vai num profissional anos e anos e anos e anos. Porque não consegue chegar nessa profundidade. Então, a profundidade do negócio é o seguinte: você tem que se permitir sentir. Você precisa se sentir merecedor. Ai, Renata, eu me sinto culpado porque se eu tenho uma vida financeira boa e os meus familiares não têm, eu me sinto culpado, eu percebo que eles me olham esquisito. Aí você não se permite. Ai, não, tanta gente passando fome no mundo e eu e não sei o quê, e de repente eu tenho e tal. Gente, as leis, elas funcionam iguais para todas as pessoas. Não existe filho privilegiado e não existe filho rejeitado. Você não é nem privilegiado e nem rejeitado. Você não é privilegiado nas coisas que você faz bem e você não é rejeitado em tudo isso aí que você se faz de vítima. Tudo é culpa e tudo é criação nossa. Porque eu tenho crenças que me colocam numa frequência específica de vibração que está atraindo aquilo para mim. E crenças antigas, entende? Então escreve a sua lista de afirmações positivas, de tudo aquilo que você é grato. Se fecha os olhos, imagina a sua vida, aquela exatamente como você se permita, tá? Sem se julgar. Não se julga. Porque às vezes a pessoa quer alguma coisa, ai, como eu sou fútil. Cara, para, não se julga. Para com isso. Se não existisse julgamento nenhum no mundo, o que de verdade você iria querer? Fala pra mim. Fala. Põe isso no papel. Ninguém vai ver. Agora você não tem coragem nem de mostrar pra você como que você quer conseguir o negócio. Se você não tem coragem nem de querer isso, como que você quer que aconteça? Então sinta-se merecedor. Escreva as suas afirmações. Coloque emoção, gratidão, emoção profunda. Se permita viver. E quando você entrar nesse estado vibratório, se permita ficar nele. Não corta o processo. Não corta. Ai, não, eu vou me animar e não vai acontecer. É uma lei. É uma lei, criatura. Se você se mantiver tempo suficiente vibrando nessa frequência, vai se aproximar de você aquilo que vibra na mesma frequência que você. Agora, cuidado com as suas afirmações. Verifique se elas realmente são afirmações alinhadas. Alinhadas com o quê, Renata? Com a conduta moral mais elevada que tem. Porque às vezes você faz uma afirmação com uma conduta moral não muito legal.
E aí você vai estar fora das leis. Sabe o que vai acontecer? Não vai acontecer. Entende? Então, as suas afirmações, e você vai ter que refazer algumas delas. E conforme você vai fazendo ao longo do tempo, você percebe, nossa, essa afirmação que eu fiz não é muito legal. E você vai refazendo, entende? E é assim, sentindo e se permitindo massivamente, repetição massiva da afirmação na ponta da língua? Não. De você vivendo ela mentalmente e sentindo toda essa abundância várias vezes ao dia, massivamente. É isso que vai fazer a diferença. E amanhã a gente vai finalizar então o nosso ciclo de reprogramação. Quem tiver dúvida, coloca aí nos comentários, gente, compartilha. Ele é um assunto denso que não tem como a gente esvaziar esse assunto. Gente, eu acho que nem em 1 milhão de horas a gente consegue esgotar esse tipo de assunto. E ele realmente é muito denso. Mas quem sabe foi a sementinha que precisava plantar no seu coração para que a partir de agora, sim, você busque estudar um pouco mais e busque estudar de vários pontos de vista. Estude a vibração do ponto de vista quântico, do ponto de vista mental, do ponto de vista espiritual. Estude de vários pontos de vista, porque você vai perceber que tudo vai completar. O grande erro da ciência é achar que ciência é uma coisa e religião é outra, né? Porque na verdade, gente, tudo é criação de Deus. Enquanto o homem quiser separar as coisas, separar o emocional do mental, da ciência, do físico, do espiritual, sempre vai estar incompleto. Porque tudo é uma coisa só. Entende? Deus não criou, é aqui, é aqui, é aqui. Não, é tudo. Então pegue agora, se é que deu para plantar alguma sementinha em você, estude. Estude Louise Hay, estude Bob Proctor, estude as escrituras. Estude, estude. De repente você vai estar estudando uma coisa que você vai falar, caramba, isso aí tem a ver com aquela vibração lá, não acredito. E você vai estar estudando engenharia. Você vai falar, cara, olha isso. Entende? Faça isso. Se a sementinha plantou no seu coração. E amanhã a gente vai encerrar e vai fechar, então, esse ciclo da nossa semana de Reprogramando Crenças Limitantes. Obrigada por acompanhar. Beijo!